hospitais é onde saem as orações mais lindas, porque o coração está quebrantado, está necessitado, está na beira da sepultura. Só em Deus nós podemos acreditar. E então nós fazemos também aqui, chamamos alguém para orar pelas famílias, pelas nações, conforme 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se esse meu povo que se chama pelo meu nome orar, se converter, sararei a sua terra. A nossa terra está aí perdida, por causa nós não oramos. Podemos até falar mal do vizinho, ao contrário de ajoelhar e falar: Senhor, mostra para ele a beleza que é o caminho do Senhor. Depois solicitarei alguém para vir orar pelos objetos, aquele que tem alguma chave, algum documento, algum pedido, que tragam aqui. Que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Nós não somos justos, mas seremos justificados. Justificados por nós estarmos andando nos caminhos do Senhor. Uma das coisas que o pastor estava falando, o que nós devemos é lançar para ser pescadores de homem. Nós temos que lançar o amor, nós temos que lançar a humildade, porque a pior coisa é você estar decaído e vem uma pessoa achando: não, eu sou melhor que você, está pisando na tua cabeça. É aí que nós temos que abraçar, trazer. Por isso que o pastor tem um bastão de 2 pontas, um é para pegar a ovelha, trazer, tirar os carrapichos da ovelha. Não importa se ela vai te dar coice hoje ou depois, porque o trabalho é seu. A bênção que tem que receber é você pelo trabalho que você faz. Depois eu solicitarei alguém para orar pelos enfermos. Nós sabemos que nós não estamos enfermos de enfermidades naturais, que os nossos profetas morreram tudo cego ou qualquer coisa por doenças naturais. Nós estamos com enfermidade espiritual. Ah, tá muito calor, eu não vou na igreja. Ah, tá muito frio. Ah, chegou uma visita. Ah, eu vou assistir, eu vou sair. Estamos colocando o horário da igreja para depois, não me interessa. Bom esse negócio. Posso dizer uma coisa aqui? Chamei um pastor para vir pregar numa quarta-feira. A única coisa que ele falou: olha, eu estou esperando um trabalho. Se viesse o trabalho, no mesmo quarta-feira, ele poderia ser sincero com esses donos. Falar: olha, eu estou convidado, eu vou vir conversar com você às 10 horas, saio 10 horas e volto aqui às 2 horas. Aonde está? Vamos rasgar aquele Mateus 6,33? Procurar primeiro o seu reino e suas justiças? Não estão colocando Deus na primeira fase. E nós sabemos muitas vezes. Meu filho foi numa indústria americana. Isso indicado por um presbítero amigo dele. A única coisa que perguntaram para ele foi isso: qual é o seu dia que você não precisa vir aqui, precisa fazer as suas coisas? Ele falou: segunda-feira na igreja e quinta-feira na igreja. Dispensaram esses dias para efeito de qualquer outra coisa. Aquele horário ele sai mais cedo e vem embora. Já aquele presbítero, ele ficou envergonhado de falar isso, trabalha sábado e domingo e está longe da igreja. Sejamos sinceros. E depois, os enfermos estão aí. Depois solicitamos a alguém para orar pelas nossas casas. Nós falamos que as Raquel estão chorando por causa de que não ensinou o caminho aos meninos. Ele nunca iria se desraigar dali, mas não ensinam. A maioria das mães vê o filho chegar com uma moto nova, não quer nem saber de onde veio. Depois vai chorar, as Raquel vai chorar.
na frente das delegacias, do fórum, das penitenciárias. Isso porque não tomam conta. Agora querem ser falsos hipócritas. Deus já está falando, se você não zela pela sua casa, como é que vai zelar da casa do Senhor? Sepulcro caiado. Muito cuidado ao vocês a descerem aqui. Hoje não veio. Eu ia chamar a atenção. Passa aqui 2 horas aqui, pedindo oração, falando. Não recebeu aqui. Aí chega ali, é barrada por um filho de Belial. Muito cuidado. É aí que o filho de Belial começar a jogar carrapicho e carrapatos em cima da sua bênção. Porque aqui você já recebeu a bênção. E que mais você tem que pedir para o outro que nem participa da união? Isso aqui é união. E nós sabemos que nós estamos aqui, como o próprio pastor está falando. Nós temos que lançar a verdade. Só que há uma coisa. O Deus desse século cegou desde aquele tempo que o véu foi rasgado. As trevas dos olhos daquelas pessoas até hoje estão esperando o Messias. E o Messias veio para o seu povo e o povo não o aceitou. E por isso nós iremos falar sobre isso. Abram suas Bíblias. Deuteronômio 21. Versículo 22 e 23, onde diz: os cadáveres serão tirados do patíbulo. Meu Deus, aleluia. O patíbulo tem 2 concernências que irei mostrar. Quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus, assim não contaminar a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Podem sentar, irmãos. Patíbulo tem 2 semelhanças. Aquilo ali é chamado patíbulo. É uma área onde podemos estar fazendo alguma coisa. Patíbulo também é aquela madeira transversal que está na cruz. Vocês notaram porque Jesus Cristo foi retirado no mesmo dia? E porque ainda é maldito de Deus? Porque desde o tempo antigo já se fala que é maldito de Deus. Amém? Amém, amém. Maldito era chamada a estaca da tortura, usada na crucificação. Era coisa do judaísmo, pois os romanos não usavam isso. Os romanos decapitavam, era menos trabalho. Mas essas coisas, madeiro e outras coisas, são invenção. Por que estaca de tortura? Porque não se falava antigamente no crucifixo. Era simplesmente uma estaca. Mas vocês notarão como a cruz se compõe. Uma estaca, mais ou menos 80 quilos. Aquela que fica assim. Obrigado. Deus te abençoe. Aquela que fica de pé era 80 quilos. E aquela transversal, 40 quilos.
era na altura dos ombros. E havia uma base para segurar no pé, que se chama cedile. Em Deuteronômio 27, 10, 26 diz assim: maldito aquele que não confirmar a palavra desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. É igual Gálatas 3, 13. Povo rebelde e desobediente, mentirosos. Êxodo 18, 19, 8, 24, 3, 7, Deuteronômio 5, 27, Jeremias 42, 6 e 20, fala: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Aí estão os mentirosos, hipócritas, que nunca fizeram nada do que Deus fez. O que a cruz representa? Vergonha, sofrimento, tortura, sacrifício. Cristo passou por tudo isso para nos salvar. Aleluia. E mostrar ainda dignidade. Mateus 10, 38, Marcos 8, 34. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Como um homem que veio para morrer por nós, nos salvar, fez todo esse sacrifício, e nós não, nem oramos, nem ajoelhamos perante Ele. Não damos valor nenhum. Renúncia, Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre sua cruz e siga-me. A minha cruz é muito mais pesada do que a tua, por isso as tomo. Por que nessa situação? Vocês não notaram, não? Jesus Cristo era uma pessoa normal, um peso normal, uma altura normal. Vá saber de Barrabás. Barrabás já tinha 2,5 metros. Era completamente taludo, guerreiro, lutador, ladrão. Quando eu falei para vocês que nem os romanos achavam que era Cristo, porque eles tinham certeza que quem iria ser naquela cruz, crucificado naquela cruz, seria Barrabás. E Barrabás estava preso. Então fizeram a cruz do tamanho de Barrabás. O patíbulo, a segurança das mãos, era muito maior. Eu sou assim, Barrabás poderia estar aqui, os ombros dele seriam aqui, o ombro. E o cedilho para o Cristo segurar não conseguia para chegar lá mais. Eles se esticaram tudo, judiando o nosso Cristo, porque não tinha acomodação. Se era para Barrabás, estava acomodado. Eu estou satisfeito. Mas viver desse jeito era pior. Por isso que diz: não pense que sua cruz é maior do que a do teu irmão, não. Maior foi levada pelo nosso Senhor Jesus. Aí bem que vocês viram que a cruz de Cristo não era a cruz dele, era a cruz de Barrabás. Mas porque ele nos morreu, por quê? Para nós trazer reconciliação, conforme Romanos 5,10 que está escrito: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Alguns vão falar: mas fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, né? Fomos sendo inimigo. Vocês veem aí quantos pastores que eram da lei, outros pastores que eram de lá do mundo, estão reconciliados como éramos inimigos e hoje somos amigos. Nós amigos porque nós estamos obedecendo uma lei que é a nossa cabeça, que é Jesus Cristo. E não adianta nós discutirmos, falando isso, porque quem vai julgar os nossos procedimentos é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu posso proceder de uma maneira e o outro de esta maneira. Mas é o mesmo caminho, é a conversão para lá, para ir. Os entendimentos, eu sempre falo, se Deus quisesse, Ele iria fazer todos nós como a fábrica de Coca-Cola. Mas não, Ele deu o livre discernimento para nós. Ele deu o livre arbítrio para nós. E entre nós está o príncipe do mundo, que vai colocar coisa no teu ouvido e descer no teu coração, diferentemente do que eu estou falando. Sabe por quê? Muitas das pessoas que recebem isso é porque não limpa seu coração. Ainda vem maquinando maldade. E chega aqui, não absorve as coisas, palavras lindas e boas, agradáveis do Senhor para limpar o coração. Mas sabemos que com isso, pedra de tropeço, Gálatas capítulo 5, 12, eu quereria que fossem cortados aquele que vós andam inquietando. Sabe inquietando? Ao contrário de assambarcar as notícias, como o pessoal de Bereia, examinar as escrituras, ou escrever o que está ouvindo daquele que está preletando aqui em cima. Não. Querem simplesmente falar mal. Ah, tá vendo? Tá... Ah, já Paulo já está falando que eu quereria que fossem cortados aqueles que andam inquietando, porque as suas palavras, as suas murmurações inquieta não o pastor que foi na tua igreja e falou a palavra do Senhor, mas inquieta o coração das outras pessoas. Tá vendo? O pastor falou isso, não sei o quê. Guarda para você. Muitas vezes aquela palavra que o pastor preletou naquela noite não é para você. Você não está merecendo, você não está sendo nem digno de estar naquele... Porque já está com manual de juiz. Nós não somos juiz, quem somos nós? Quem é o verdadeiro juiz é Jesus Cristo. Um só corpo, Efésios 2,16, Gálatas 2,19. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Nós fomos inimigos, a inimizade passou, daqui para frente o nosso cérebro só depende de Cristo, é para Ele. É para nós começarmos a ser pescadores de homens, trazer à baila o amor de Cristo que excede todo e qualquer entendimento. Inimigos, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muitos há que são inimigos da cruz de Cristo. Sabemos que estamos falsos sacerdotes, falsos de tudo, falso. Mas é eles que irão sofrer, porque naquele grande dia nós iremos ter muito sobressalto. Pessoas que nós achávamos que não poderiam, só conhecer. Está escrito que prostitutas e ladrões entrarão nos céus. Você vê que coisa interessante ainda, a Bíblia diz isso. E nós estamos batendo, é prostituta, não sei o que. Vai conhecer um pouco a verdade. Bisavó de Cristo era o quê? Raabe. Jacó de Tamar, o que nasceu? Ruth. Tudo isso, essas situações, nós falamos, tantas coisas, nós temos pecados, já fomos pecados, talvez pecados, e todo dia nós pedimos a Deus, Senhor, me arrependo, me perdoa, Senhor, porque se não haver pecado, não vai ter arrependimento e não vai ter perdão. E além de tudo, conhecemos muitas pessoas no nosso núcleo, no andamento, que não perdoa. Como é que eu vou querer pedir perdão a Deus se eu não dou o perdão? Estou sempre que naquele homem que
tinha o seu fiel que estava devendo para ele. E ele rapidamente disse que é chamado lá e o rei perdoou ele pelas dívidas dele. E ele não perdoava as pequenas dívidas do outro. Mas aí, Salvador, 1 João capítulo 4, versículo 14. E vimos e testificando que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo, mas tem as prerrogativas. Como você quer subir ao céu se os seus degraus, você está fazendo os seus degraus com cola vagabunda, não pregando mesmo? Não vai ter chance nenhuma. Amém? Salva de palmas, meu glorioso Deus, louvado seja o Senhor. Pastora